Bora, rosadinhos, etc. e talk? Olá, prazer, me chamo Vanessa Gomes e eu sou a fundadora do Rosácea Grupo, que é uma rede de apoio voltado para quem tem pele sensível e com rosácea. O nosso foco é espalhar informações e mostrar que podemos sim conviver com essa condição de pele de uma maneira leve. Hoje eu serei a apresentadora deste podcast, então prepara, porque nós vamos invadir o mundo da saúde, da beleza, da autoestima e muito mais. Rosadinhos, a nossa convidada de hoje tem um papel importantíssimo na vida de todos nós. Ela cuida da nossa pele de dentro para fora através da alimentação. E hoje irá nos ajudar a entender como os alimentos podem ser aliados poderosos na busca por uma pele mais calma e feliz. E aí? Bora, rosadinhos? Etc. e talk. E antes de apresentar a nossa convidada, eu vou ler o currículo dela para vocês. Vamos lá? Nutricionista graduada no Centro Universitário São Camilo 2009, pós-graduada em Nutrição Oncológica pela FAPES, pós-graduada em Nutrição Ortomolecular e Nutrigenômica pela FAPES, atuante há mais de 15 anos na área e transformando a vida de várias pessoas, incluindo a minha. Júlia George, primeiramente eu quero agradecer o seu carinho, né, o seu apoio comigo e com os rosadinhos. Obrigada por você estar aqui para nos informar, nos esclarecer de várias dúvidas que nós temos. Muito obrigada. Vanessa, eu que agradeço a parceria, acho que é um trabalho incrível que você faz e eu só posso agradecer de poder participar disso e trazer mais informação para todos vocês. Ai, você é muito linda. Vamos começar? Vamos lá. Então tá. Júlia, a gente vai falar um pouco sobre nutrição, né? E aí eu queria saber como é que a alimentação, ela influencia na saúde, na pele de uma pessoa. Bom, então vamos lá, né? Assim, antes de mais nada, a gente precisa pensar que a alimentação ela é a base de tudo, né? Então, ela influencia na nossa saúde como um todo. Pensando na pele, a gente tem uma influência ainda maior, né? A nossa alimentação é o que nos traz a base de todos aqueles nutrientes, vitaminas e minerais que são importantes para a nossa saúde da pele. Então, pensando numa variedade de alimentos aí, numa variedade de alimentação, daquilo que a gente coloca, inclui na nossa alimentação como uma rotina, a gente vai garantir um aporte adequado de tantos nutrientes que são importantes para a nossa qualidade da pele. Pensando na regeneração celular, na melhora do colágeno, da flacidez, da estrutura dessa pele, né, da umidade, da hidratação dessa pele que é tão importante. Então, a alimentação ela é a base de tudo isso. É nela que a gente vai conseguir todos esses nutrientes que são tão importantes para uma qualidade da pele. E aí, lembrar que a alimentação pode ser, sim, complementada com uma suplementação, por exemplo. Mas se a gente não tiver essa rotina de alimentação ajustada, a gente não consegue bons resultados. Então, a alimentação, eu falo que é a base de tudo. Ela anda junto com qualquer tipo de tratamento que a gente faça, seja um tratamento medicamentoso, um tratamento local, tópico. A alimentação precisa ser a base e a maior preocupação que a gente tem que ter de início. Sem melhorar a alimentação, a gente também não consegue grandes resultados, né? As coisas precisam andar em conjunto. Ou seja, é vida, né? É vida, não tem como fugir disso. Não adianta a gente querer só cuidar da parte de fora. Exatamente. A gente tem que cuidar da parte de dentro. Com certeza, com certeza. Até pra gente ter resultados mais prolongados, né? Sim. A gente pode fazer qualquer tipo de tratamento. Se a gente não cuidar do que causa aqueles sintomas, a gente não vai ter grandes resultados a longo prazo. Sim, então, verdade. A alimentação é tudo. É o que nos fornece energia, é o que nos traz tudo aquilo que a gente precisa também para ver esse resultado externo. Verdade. Até mesmo na questão do envelhecimento. Exatamente. Até mesmo da rosácea. Exatamente. Quando a gente pensa na pele, a gente tem diversas características que vão se alterando ao longo da idade, né? Uhum. E aí, na rosácea, principalmente, determinados alimentos a gente já sabe que podem piorar tudo isso. Então, a alimentação, ela tanto nos ajuda a controlar os sintomas, como também podem piorar. E isso é a importância da gente conhecer e entender a base dessa alimentação. Sim. E vamos falar um pouquinho do papel do microbiota intestinal, né? Como é que influencia?
Vamos falar, me explica um pouco Vamos esse lá. mundo pra gente. A microbiota ela ganhou uma fama muito grande, né? Nos últimos tempos a gente escuta falar muito da parte intestinal. E que bom que a gente escuta falar disso, porque o intestino realmente é a nossa porta de entrada, né? É por onde a gente absorve tudo aquilo que a gente consome e inclusive onde a gente tem contato com coisas que talvez não são tão positivas para nossa saúde. Então, quando a gente pensa na microbiota intestinal e a gente pensar que é um ambiente ali completo com vários patógenos, né? Com vários bichinhos ali, se a gente puder falar desse jeito, mas bactérias, vírus, protozoários, a gente tem uma diversidade enorme de bichinhos ali que convivem com a gente e que precisam conviver em harmonia. Quando a gente tem uma alteração dessa microbiota intestinal, quando a gente tem uma prevalência de uma bactéria específica, de outra maior, outra menos, a gente tem uma alteração dessa estrutura. E isso muda a característica intestinal, né? E se a gente não tiver um intestino saudável, a gente não tem uma absorção adequada, a gente não tem uma resposta diferente do nosso organismo a isso. Então, um intestino não saudável, ele vai apresentar sintomas pelo nosso corpo todo. Então, uma dor de cabeça, a gente já sabe que a depressão está relacionada com o intestino e a pele mais ainda, né? Tanto é que a gente fala muito do intestino eixo-pele. Então, qualquer alteração intestinal também pode desencadear sintomas na nossa pele. Seja rosácea, seja uma acne, seja uma dermatite, um eczema, mas na rosácea, principalmente, a gente tem diversos estudos que já nos mostram o quanto a microbiota intestinal é necessária para a gente também cuidar da parte da pele. E como é que a gente cuida? Então, vamos lá. Intestino, antes de mais nada, é a base da nossa alimentação. Mas a gente precisa lembrar que o intestino também sofre muito com agentes externos. Então, um dia que eu tô mais estressada, um dia que eu fiz uso de um antibiótico, por exemplo, que eu mudei uma medicação, ou que eu não consegui me alimentar direito por uma rotina de trabalho, tudo isso também vai impactar no nosso intestino. Então, quando a gente pensa em cuidar do intestino, a gente também precisa pensar na nossa saúde física, né? Na nossa atividade física, no nosso sono, no que a gente está consumindo de alimentação, de remédio, de medicação. Por isso é tão importante a nossa orientação. E quando a gente pensa na alimentação, garantir que esse intestino vai receber ali tudo aquilo que precisa para que essas bactérias boas continuem no nosso intestino. Eu brinco que o nosso intestino e essas bactérias que moram ali, elas são um pouquinho ingratas, né? Então, qualquer coisa que a gente faça de diferente ou que a gente não consiga fornecer os nutrientes necessários para elas, elas vão embora, elas não querem ficar aqui, né? Então, cuidar do intestino é uma coisa que tem que ser constante, diariamente, garantindo um consumo adequado de alimentos, então bastante fibras, né? Os prebióticos que a gente chama, então caprichar nas verduras, nos legumes, nos alimentos integrais, caprichar no consumo dos probióticos mesmo, que são aquelas bactérias que a gente pode consumir. Isso pode ser via suplementação ou via alimentar, né? Então, os alimentos fermentados, os iogurtes, o próprio kefir que a gente encontra agora para vender. Antes a gente tinha que prepará-lo em casa e era uma encrenca, né? A gente deixava ele morrer lá no armário. Morreu, os meus todos morreram. Sempre, né? Então, agora a gente consegue comprar isso no mercado, né? De um jeito mais fácil. Então, a gente consumir isso diariamente, incluir isso na nossa rotina faz diferença. Então, consumir os probióticos são necessários, mas a gente precisa pensar também no que essas bactérias precisam para continuar no nosso intestino. Então, pensar nessa variedade de verduras, legumes, frutas e também pensar naquilo que faz mal para essas bactérias, né? Então, alimentos ultraprocessados, muito corante, muito industrializado, que infelizmente acaba entrando na nossa rotina de alimentação, mas que a gente precisa ter atenção também. Açúcar também? Açúcar também. Com certeza. Principalmente porque o açúcar não vem sozinho, né, Vã? Quando a gente vai comer o açúcar, normalmente está dentro de uma preparação que também tem outros aditivos, né? Então, vou comer um bolo industrializado. É aquele bolo que tem uma validade de 6 meses na prateleira, né? Se a gente faz um bolo em casa, ele dura 2, 3 dias, daí ele já está embolorando. Mas quando a gente compra um produto industrializado, ele tem um tempo de vida muito maior. E aí, isso considera também o açúcar que foi feito para fazer essa receita, um monte de aditivo químico, um monte de corante, saborizante. Então, o açúcar não vem sozinho, né? Mas a questão do intestino é tudo isso junto. Essa variedade aí de coisas ruins que a gente acaba consumindo. Você falou de probióticos. O que são probióticos? É um aliado pra gente que tem rosácea ou qualquer outra condição de pele, ou pra quem não tem condição de pele também? Sim, os probióticos são super necessários, né? A gente já sabe que a questão intestinal, se a gente não tiver um ambiente intestinal favorável, é como se a gente tivesse uma permeabilidade intestinal. Então, a gente escuta falar da microbiota e da disbiose, né? A disbiose nada mais é do que quando a gente tem essa alteração nesse ambiente intestinal. Então, essas bactérias estão em desequilíbrio ali. Então, as bactérias ruins cresceram em maior quantidade, as boas estão em menor quantidade.
imunidade. Então, é uma alteração, como se a população ali tivesse diferente daquilo que teria que estar. E se a gente não cuidar disso, a gente vai ter efeitos. Então, na pele, muito mais. Quando a gente tem uma alteração dessa disbiose, quando tem uma disbiose intestinal, a gente aumenta a inflamação do nosso corpo também, principalmente por uma alteração imunológica. Então, se o nosso intestino é a porta de entrada para tudo aquilo que a gente está consumindo, inclusive para patógenos, o nosso corpo vai reagir àquilo. Então, comi alguma coisa que tinha ali um bichinho, uma bactéria que a gente não lavou direito a comida, alguma coisa assim. O nosso intestino vai entender que aquilo não faz bem para o nosso corpo e ela serve como uma primeira proteção imunológica que a gente tem. Se ele entende que a gente está comendo alguma coisa que também é irritante para o nosso organismo, ele vai ter o mesmo efeito. Então, um intestino não saudável vai sempre potencializar um sistema imunológico muito reativo. A gente vai sempre reagir àquilo que a gente está tendo contato via alimentação. E isso desencadeia uma inflamação crônica. E uma inflamação crônica é sinal de alguns sintomas que vão aparecer pra gente, inclusive a rosácea, né? Sim. Então, aquele flare-up, aquela vermelhidão que aparece no nosso rosto quando a gente tem rosácea, aquele incômodo, aquela coceira, nada mais é também do que uma inflamação que está acontecendo cutânea, uma inflamação na pele. E isso também pode ser desencadeado por conta disso. Então, o intestino precisa ser cuidado. E o probiótico entra para nos ajudar. Probiótico nada mais é do que as bactérias que a gente precisa ter no intestino, tá? E aí a gente tem uma gama enorme de bichinhos aí, uma gama enorme de bactérias, de cepas de bactérias, de tipos de bactérias. E aí, para cada motivo, né, para cada objetivo, a gente vai ter uma indicação de uma bactéria diferente. Então, os probióticos são necessários, mas eu sempre falo que o probiótico é a cereja do bolo, né? Se a gente não cuidar de todo o resto, o probiótico, as bactérias que a gente consumir, elas não vão ficar no nosso intestino. É aquele suplemento que acaba sendo desperdiçado, né? Então, a gente precisa cuidar da base da alimentação, garantir que esse ambiente fique saudável, para daí a gente consiga colocar essas bactérias ali e que elas morem ali no intestino. É um que fiquem por plus, ali. né? É um plus. Que faz muita diferença, mas não é sozinha. Sim. Não adianta assim, estou com um problema, vou tomar o probiótico porque eu vi que era bom. Fui lá na farmácia, porque não precisa de prescrição, comprei um probiótico e vou começar a tomar. Pode ser que você não perceba resultado, se você também não organizar todo o resto da sua rotina de alimentação e da sua rotina de vida. E como é que a gente encontra esses probióticos? Então, a gente pode encontrar via suplementação. Então, eles podem vir em cápsula, em comprimido ou em pó, em sachê. E a gente usa isso ao longo do dia, né? Conforme a orientação de um profissional. Por isso que é tão importante a gente ter essa orientação profissional junto, né? E também via alimentação. Então, como eu disse anteriormente, o próprio iogurte é um alimento fermentado. O kefir, o próprio chucrute, ou os próprios alimentos fermentados mesmo que a gente pode encontrar. Então, não precisa necessariamente só ser via suplementação. A gente também consegue isso via alimentar. Isso precisa ser organizado, feito por um profissional para te dar indicação, inclusive do tipo de cepa, do tipo de bactéria que você precisa consumir naquele momento. Quantidade, né? E a quantidade. E a forma de uso, né? Então, assim, tem alguns suplementos de probióticos que a gente indica consumir normalmente à noite, antes de dormir, porque o efeito vai ser muito mais positivo. Outros momentos a gente coloca de manhã. Então, precisa ter orientação. Mas é importante lembrar que percebeu qualquer tipo de alteração, procura um profissional, né? Que daí vai conseguir te orientar e organizar isso de uma forma melhor para que seja efetivo, para que você consiga ter uma resposta. Então, isso não perca tempo. Exato, nem dinheiro, né? Não investimento e nenhuma expectativa, né? Porque daí você investe naquilo achando que vai te resolver e às vezes... E não vai. Não é o suficiente. Não né? vai. Então... Tá, agora eu quero... Vamos falar um pouco de gatilhos de rosácea, né? Porque a gente está no mês de abril, que é o mês de conscientização mundial da rosácea, e a gente sabe que os gatilhos, eles são individuais, cada um tem o seu. Mas a gente pode, de repente, se eu quero te perguntar, a gente pode vamos generalizar um pouquinho daqueles alimentos que são aliados para quem tem rosácea. Lembrando que nem sempre, mas vamos dar uma generalizada em alguns alimentos que são bons para quem tem rosácea? Então, assim, pensando que a rosácea, ela inicia com um quadro de inflamação, a gente precisa pensar naqueles alimentos anti-inflamatórios, né? Então, caprichar no consumo de fontes de ômega 3, por exemplo. Então, peixes mais brancos, então salmão, atum, sardinha, são importantes da gente consumir, são coisas que a gente não coloca na nossa rotina todos os dias. As berries, né? Então, frutas vermelhas, amora, morango, blueberry. E não tem problema isso ser congelado, né? Porque às vezes a gente não consegue encontrar diariamente na nossa rotina ou tem um custo mais elevado. Então,
A gente pode comprar aqueles pacotinhos dessas frutas congeladas para fazer uma vitamina, fazer um frozen, fazer alguma receita em casa, mas é uma forma da gente introduzir isso na nossa rotina diariamente, né? Os vegetais verdes escuros são super importantes a gente consumir, são excelentes fontes de nutrientes e também tem uma ação mais anti-inflamatória. Então, se a gente for pensar em 3 alimentos importantes da gente colocar, os fontes de ômega 3, então os peixes, linhaça, chia, que são importantes da gente consumir, as frutas vermelhas e os vegetais verdes escuros. Se eu fosse elencar, o que a gente deveria priorizar seriam esses. E aí, quando a gente fala de alimentação, foi isso que você falou, é muito individual de cada um, né? E uma coisa que eu gosto muito de trabalhar com quem tem rosácea é fazer um diário alimentar. Porque às vezes eu posso chegar para você e falar assim, olha, Van, não come o gengibre, não usa pimenta, não toma o café, que são aqueles alimentos que a gente já sabe que pode desencadear uma crise de rosácea. Pode ser que para você não aconteça nada consumindo esses alimentos. Porque muita gente tem o gatilho... Tem como gatilho o gengibre, eu não tenho. Exatamente, é muito individual, né? Eu já tive paciente que às vezes fala da páprica, que nem é uma coisa tão normal, não é o comum. Eu não posso tomate. Então, olha aí. São muitas particularidades aí que a gente precisa avaliar. Então, o que eu sempre oriento meu paciente é, faça um recordatório alimentar, faça um diário alimentar. Então, percebi uma alteração aí, percebi que eu já tô ficando um pouquinho mais vermelha, tô sentindo aquele incômodo na pele. Registra aquilo que você comeu nos últimos 2, 3 dias, até para você se conhecer, que isso é mais importante, né? Eu, como profissional, vou te dar uma orientação daquilo que a gente já sabe, que os estudos nos mostram, mas isso é individual seu, né? Então, faça aquele registro 2, 3 dias antes de iniciar aquele sintoma que você percebeu, para a gente conseguir entender a que o seu corpo reage, né? E pode ser que essa reação também seja transitória, porque, como eu disse, se o intestino não estiver saudável, o nosso intestino vai entender aquilo como um agressor e vai reagir a uma inflamação. E a gente cuidando do intestino, pode ser que depois você não reaja mais àquele alimento. Por isso que é tão importante a gente se conhecer. Verdade. Porque, assim, verdade. Às vezes, ou o inverso. Ou o inverso. Nunca me deu nada Nunca com o me alimento deu nada. e agora tá dando. Né? Então, sim. se a gente for parar para pensar, é importante a gente fazer esse registro alimentar. Então, eu coloco ali o que eu consumi, coloco o que aconteceu de diferente no meu dia. Por exemplo, fiquei muito estressada, tive um perrengue no trabalho e passei por um momento difícil, mudei minha rotina, não consegui dormir direito, ou comecei uma medicação diferente, estou usando um antibiótico. São coisas que são importantes da gente perceber para ir casando essas informações, né? Por isso que não tem um padrão, por isso que não tem uma regra. Então, é importante a gente se conhecer. E acho que a melhor forma da gente fazer isso é anotando e parar para pensar. Porque senão entra numa rotina e num automático que a gente esquece, né? Sim, sim. É muito comum. O que você almoçou ontem? Não lembro. Então, faça esse registro, né? Isso vai te ajudar. Então, é importante também. E até pra gente entender o alimento que faz bem para você ou o que faz mal. Então, sim. Isso é importante. Você tinha me falado pra tirar a foto, eu lembrei agora. Exatamente. A foto da alimentação. A gente que não é um hábito, mas isso é muito importante. Exatamente. Então, registra, né? Principalmente quando a gente come fora de casa. Porque quando a gente tá em casa, a gente ainda sabe o que a gente tá colocando ali, né? De tempero, o que a gente tá usando, o que colocou. Quando a gente come fora de casa, aí é mais difícil ainda. Eu acho que a maior dúvida por que eu tô de dieta, o que eu vou comer na rua? Na rua, né? Então, assim, a ideia é, como sempre, né? Ter a orientação daquilo que se adequa à sua rotina, porque às vezes o que eu como pode não entrar pra você, porque você tá em um lugar que não tem aquilo que vai ser necessário. Mas quando a gente faz esse registro, fica fácil a gente também entender como é que a gente consegue organizar a nossa vida. Eu lembro que quando eu comecei a atender, eu tinha uns pacientes que falavam assim pra mim, Júlia, mas por que você fica perguntando o que eu comia 2, 3 dias atrás? Por que você me pede isso? Por que você me pergunta o que eu como de final de semana? Porque eu preciso entender a sua vida, né? Sim. Entendendo como é que é a sua rotina, eu consigo organizar e a gente pensar juntos em estratégias para melhorar isso. E no caso de quando a gente tem algum sintoma específico, por exemplo, como o caso da rosácea, de um eczema, de uma dermatite, aí precisa ser mais apurado ainda. A gente precisa ter isso mais detalhado ainda para conseguir entender o que está acontecendo, porque às vezes é um detalhe, Van. Assim, é uma coisinha que ele não fala, né? Vou te dar um exemplo. Uma vez eu tinha uma paciente que ela tinha como hábito chupar bala o dia inteiro. O dia inteiro ela tava com balinha ali. Não era bala sem açúcar, era bala com açúcar, cheia de corante. Não vou falar a marca da bala, mas assim, aquela das piores possíveis, né? Já até imagino. Então assim, aí quando você fala assim, e ela tinha uma alimentação toda certinha, mas isso era o tempo todo, ela tinha um vício com bala. Então quando você para pra pensar, principalmente no caso de uma rosácea, por exemplo, ou de qualquer outra afecção de pele aí, a gente já sabe também que alterações glicêmicas também desencadeiam, né, uma alteração da pele. Então, eu falei pra ela assim, você tá usando um monte de coisa com corante o tempo todo. Então, assim, a base da sua alimentação tá ótima. Mas todo dia você tá lá com
uma carga de açúcar o tempo todo no corpo, né? Comendo bala o tempo todo, de corante, de aromatizante, de um monte de coisa ruim. E foi a gente melhorando isso, a gente melhorou também a parte intestinal e ela teve uma resposta muito melhor. Positivo. E ela chegou pra mim já assim, desanimadíssima. Júlia, eu faço tudo. Eu tô seguindo tudo que foi falado. E não melhora, e não melhora. Então, a gente tem que dar uma afinada nessa pesquisa aí, vamos procurar. E aí, foi nessa que a gente encontrou isso também, né? Então, são coisas muito pequenininhas, mas que às vezes passa, né? E que é importante que a gente descubra. Você tá falando isso, mas eu era viciada no café. Antes de eu descobrir a rosácea, eu tomava café o tempo dia inteiro. Porque no escritório, sabe aquele copinho? E tá ali, né? Fácil. Vai ali, só pega, Tá pronto, né? Vou dar uma... Vou ali conversar. Pega o copinho. Pega o copinho. E isso, depois que eu descobri a rosácea, e fora isso, eu tinha vários problemas, né? Dificuldade de dormir, enfim. Aí, descobri a rosácea, automaticamente tive que parar o café. Mas como é que para, né? Que já tá viciada, depois disso tudo, mais não sei quantas xicrazinhas. Tá. Aí, fiquei só de manhã. Durante o dia, nada. Menina, melhorou tanta coisa na minha vida. Pois é. O café não é gatilho pra rosácea, mas melhorou muita coisa. Melhorou a pele, melhorou muita coisa. Pois é. E aí, assim, a gente não precisa se privar de usar. Porque dessa é uma coisa também que muita gente me pergunta. Ah, então aquele alimento que me dá o gatilho, que é o gatilho para meu sintoma, eu vou ter que tirar totalmente da minha alimentação? Às vezes não. Às vezes a gente ajustando a quantidade, a frequência daquele consumo, a gente consegue mantê-lo na alimentação. Então, é uma questão de ajustes mesmo. A gente entender e também entender o quanto aquilo é importante para você. Sim. Imagina, você sem café. Se eu chegasse para você e falasse assim, vamos tirar o café totalmente. Pode ser que isso fosse terrível para você. Não, já te desanimasse a seguir em frente ali naquilo que a gente ia propor. Então, é necessário fazer esses ajustes também de uma forma tranquila, né? E é o que eu falo, a alimentação também é prazer. Então, a gente precisa lembrar disso, né? Ninguém precisa se privar de tudo isso. Mas com equilíbrio, a gente consegue organizar de uma forma melhor. É igual batata frita. E aí tem uma lista de alimentos que vão entrando aí. A batata frita, pra mim, é complicadíssimo tirar. É. Eu diminuo. Vamos comer uma vez por mês, tá bom. Mas, não tira. Cara, mas não tira. Porque o tirar tem um peso muito maior pra mim gente. tem. A proibição tem um peso maior pra gente. Tudo que eu levo que é proibido, pra mim, é ruim. E parece que é uma penalidade, né? É uma porque penalidade. Eu tô me punindo porque eu não posso fazer aquilo. Então, Verdade. a ideia é essa, a gente entender de uma outra forma, né? Verdade. E me diz uma coisa, existe um vilão nutricional? Existe. Pensando na rosácea, acho que assim, a gente tem que pensar nos alimentos que a gente já sabe que vão alterar muitas reações no nosso corpo, né? Eu vou citar, acho que o principal deles, né? Os ultraprocessados, os industrializados e o próprio açúcar, né? A gente já sabe que o consumo desses alimentos, qual é o grande problema deles? É porque a gente acaba colocando uma quantidade muito maior do que precisa na nossa rotina, né? Quando a gente vê o ultraprocessado, já está no nosso armário, ali na nossa geladeira, e a gente come isso o tempo todo, em quase que todas as refeições, se deixar. Então, eu falo para você que isso, eu acho que é um dos grandes vilões que a gente tem, e que se a gente for parar para pensar, não é tão necessário assim. É que a gente se acostuma achando que é mais fácil, né? Pela facilidade de comprar ali, tá ali disponível. Mas quando a gente organiza essa rotina, a gente percebe que tem algumas coisas que dá pra gente tirar de uma forma muito tranquila, né? E por que ele é tão vilão assim, o ultraprocessado e o açúcar? Exatamente por tudo aquilo que ele desencadeia no nosso corpo, né? Ele gera uma inflamação no nosso corpo. E essa inflamação gera uma série de reações em cadeia ali que vão gerar reações para a gente perceber. Então, às vezes começa de uma forma muito sutil, né? Ah, um vermelhinho só na pele, que não é aquele sintoma todo que você tem, mas que já está alterando, né? Então, é importante a gente perceber o que a gente está sentindo, o que a gente está percebendo de diferente no nosso corpo. Às vezes começa com uma dor de cabeça. E a gente acha, dor de cabeça, dor de cabeça. Quando vai ver, é um consumo alimentar errado, né? Porque lembra, tudo aquilo que a gente come vai alterar uma sequência de sistemas aí no nosso corpo, né? A começar pelo intestino, do intestino depois vem para nossa pele, né? Então, assim, a gente precisa pensar nisso de uma forma diferente. Tá tudo ligado, né? Tudo ligado, não tem jeito. E para quem não tem rosácea? Eu falo que é a mesma coisa, né? Talvez isso vai impactar em outros sinais, né? Na rosácea, a gente tem isso perceptível na pele. Para outras pessoas, isso vai desencadear outros sinais que passem desapercebido. Então, por exemplo, uma micose de difícil tratamento, isso tem influência com a alimentação. Uma dor de cabeça, como eu falei, crises de enxaqueca, isso tudo também
tem como base, às vezes, a alimentação. Então, todos os sinais que a gente tem de diferente no nosso corpo precisam ser investigados. A gente precisa avaliar direitinho, porque a alimentação pode fazer uma boa diferença. E você falar de açúcar, o que seria esses açúcares? Seria o doce? Quando a gente pensa no açúcar, Porque é assim... tem alimentos que têm açúcar. O açúcar, de uma forma geral, e aí quando eu falo açúcar, qualquer açúcar. Porque daí fala assim, mas eu uso açúcar mascavo, eu uso açúcar demerara, eu uso açúcar de coco. No nosso corpo, ele é açúcar como qualquer outro. Igual o açúcar branco ali, aquele igual que a gente põe no café e no açúcar. E nas preparações que a gente faz ou que a gente compra, também tem açúcar. Às vezes com nomes diferentes, mas no nosso corpo, ele se comporta como açúcar. Então, por exemplo, um xarope de milho é açúcar. Xarope de glicose é açúcar. Maltodestrina é açúcar. Então, por isso que é importante também a gente conhecer o que a gente está consumindo, né? Então, açúcar é açúcar. Não importa se é o pozinho branco que a gente está colocando no suco ou se é um pedaço de chocolate que a gente vai comer. A composição vai ter o açúcar ali no meio. E a reação que isso vai gerar na gente, dependendo da quantidade que a gente consumir, vai ser a mesma. Então, açúcar é açúcar. E ponto final. Não inventa história. Não inventa história. E não tenta substituir o açúcar. Entendi. Ou seja, se for tomar um cafezinho, não vem com adoçante. Não vem com adoçante. Pois é, a gente já sabe que o adoçante também não é indicado da gente usar, porque ele também altera a flora intestinal. Me conta mais sobre isso. O adoçante, ele foi criado única e exclusivamente para quem é diabético, né? Como uma opção para o paciente diabético. Sim. A gente acaba usando para reduzir valor calórico, para tentar tirar o açúcar, né? Mas a gente já sabe que os adoçantes também alteram a questão da flora intestinal. Diversos estudos já mostram pra gente que ele altera o pH do nosso trato até o gastrointestinal. estévia? Estévia, sucralose, alguns mais, outros menos, né? Alguns a gente já tem estudos que comprovam uma maior segurança em utilizar, outros não, né? Se a gente for pensar naqueles adoçantes mais antigos, aspartame, né? O acesulfame de potássio, aqueles mais antigos que a gente tinha, a gente já sabe que a gente não tem segurança em utilizá-los, né? E é um produto industrializado, que foi criado para substituir uma outra coisa, né? Então, é isso que a gente tem que ter na cabeça, assim. Não é colocar o adoçante como um substituto. É treinar o nosso paladar para que a gente vá controlando esse consumo de doce. Porque o açúcar é isso. Acho que você vai lembrar, talvez, quando você tomava café. Não sei se você colocava açúcar no café. Então, eu vou contar minha história. Tem história para isso aí. Pode contar. Não, pode ser. Porque a gente se acostuma com o paladar doce, né? Então, por exemplo, quando a gente tem uma criança que está começando a comer, ela come qualquer coisa. Dá um limão para uma criança chupar na introdução alimentar, ela vai chupar. Porque ela não tem percepção do que é doce, do que é azedo, do que é amargo, do que é salgado. Ela vai aprender tudo isso. E ao longo da nossa vida, a gente vai reaprendendo e perdendo essa percepção. Porque daí a gente vai no doce. O doce é o gostoso. É maravilhoso. Né? Então, assim, o cafezinho, eu gosto do café com açúcar, eu vou lá e coloco 2 colheres de açúcar, porque para mim tá doce. Será que precisa de tudo aquilo? Né? Então, o que eu sugiro sempre para meus pacientes não precisa tirar o açúcar de uma vez, porque é difícil, ainda mais o café, né? Mas começa reduzindo isso. Aí hoje eu coloco 2 colheres de açúcar. Então, a partir de amanhã eu vou colocar 1,5 colheres. E vou treinando meu paladar para me acostumar com aquele sabor. Deu uma semana, eu me acostumei, não tá aquela coisa sofrida de que eu tomo fazendo careta, eu passo daí para 1 colher. Depois eu passo para meia colher. Parece pouca coisa, Van, mas faz uma baita diferença na sua rotina, né? E de uma forma mais leve. Então, isso para tudo. Isso a gente sente diferença. Sente. Eu sempre tomei tudo com adoçante desde criança, porque eu sempre fui muito gordinha, então vivia de dieta, precisava entrar em dieta toda hora. Então, assim, era sempre adoçante. Eu falei do fim porque o fim, ele era o que existia naquela época de diferente e mais gostoso. Os saquinhos, né? Então, sempre tomei. Então, o açúcar em si, nunca tirei da minha vida há muito tempo. Só que, tinha uma amiga minha, tem, né? Pelo amor de Deus. Ela falava assim, para com isso, toma sem açúcar. Eu falei, mas como é que faz isso? Ela, não coloca. Nos 3 primeiros dias você vai sofrer. Depois você vai se acostumar. Eu falei, mas como é que toma? Tomando, assim mesmo, porque é paciência, né? Não é o nome dela. Você vai pegar o café, você vai colocar e vai tomar. Primeiro dia, segundo, você vai tomar. E no terceiro dia, no quarto, mudou a vida. Falei, putz, vou fazer isso. Pô, eu fiz, tu acredita que deu certo? No terceiro dia, ainda assim. No quarto, foi. E hoje eu não consigo tomar nada. Nem um suco, nada com açúcar, nem com adoçante. Já meu marido
fez isso que você tá falando. Ele também tomava adoçante, aí foi pra Stevia e parou. Então, hoje lá em casa, a gente não Não toma usa. com nada. Nem meu filho também, que meu filho Ótimo. o que eu faço, ele faz. Então, assim, é muito Mas a gente engraçado. serve como exemplo também. Ele é engraçado nesse sentido. Então, assim, hoje a gente não toma nada, mas caramba, eu parei à A força. força. Eu não ia ter maturidade de vir. E aos pouquinhos. Toma 4, então. porque assim, eu botava adoçante, não era Nem gota, contava as gotas, né? Aquele gota, jato. era aqueles jatos, né? Então eu não tinha, eu acho que eu não ia ter essa maturidade de vir De um diminuindo. pouquinho. Ou para ou não para. Vai saber o que funciona pra cada um. Mas o importante é a gente ter essa consciência só, que precisa reduzir. Porque às vezes a gente coloca tão no automático. Fiz um suco. Às vezes o suco, a fruta já tá até mais docinha. Talvez eu não precisasse colocar, né? Não, e o bom disso tudo, depois que tira, né? É que você consegue sentir o sabor do café, o Exatamente. sabor do suco, o Exato. que é realmente. Do alimento, exatamente. Entendeu? Porque é mais prazeroso, eu acho. Eu amei. Com certeza. E é essa uma mudança. vitória. É uma não é? vitória. Você ainda tem que se sentir orgulhosa de ter conseguido fazer isso, Sim. porque é difícil mesmo. É difícil, é então- difícil. E não voltei. E assim, tenho relatos de amigas minhas que pararam e voltaram. Não é incomum, não, vô. Isso acontece. Voltaram. E eu falei, gente, e aí? E o café? O café mais gostoso. Você sentiu o gosto do café, nada misturado, né? Enfim, elas voltaram. Mas é isso, açúcar e ultraprocessados de uma forma geral, quanto menos a gente puder pôr na nossa rotina, melhor coisa que tem. Melhor coisa, né? Eu tô indo, hein? O meu problema é chocolate. Mas Mas eu consigo ficar. Se eu ficar 3 dias sem comer, eu consigo ir. Ficar um bom tempo. Mas, assim, a gente não precisa se privar, né? A questão é a gente entender a frequência e as boas escolhas que a gente faz de chocolate também, né? Comer todo dia um chocolate recheado, cheio, uma trufa, é uma coisa. Comer um chocolate mais rico em cacau, mais amargo, é outra. Então, assim, a gente não precisa se privar, mas também saber escolher, né? E saber as opções que a gente tem no mercado. Entendi. A gente tem muita coisa boa no mercado atualmente. A gente tem uma facilidade enorme de comprar esses produtos. Então, Sim. tem industrializados que são bons a gente consumir, que dá pra gente... Bons não, né? Mas que dá pra gente colocar na nossa rotina. Então, é isso. É conhecer, entender o que a gente tem de opção também. E não precisa fazer da alimentação um problema. Né? Eu brinco que a alimentação é igual escovar o dente. A gente não precisa ficar pensando muito para fazer. Desde que a gente entenda o que a gente precisa melhorar, né? E como colocar isso na nossa rotina. Então, não é para ser um problema. Não é para chegar aquela listinha de não pode, não pode, não pode. É muito mais do que isso, né? Eu acho que piora, né, tudo, né? Quando você fala, não exatamente, pode, não pode. Acho que a exatamente. sensação é ruim. A vida não é assim, né? Então, E o glúten? Me conta sobre o que é bom, é vilão, não é? Vamos falar sobre glúten. vamos lá. O glúten é uma polêmica, né? É, muito. A questão do glúten é realmente, ele é uma proteína que a gente encontra no trigo, no centeio, na cevada, na aveia, naturalmente está ali nesses alimentos, e que tem um potencial inflamatório grande para algumas pessoas, né? Não é para todo mundo. Então, tem algumas pessoas que têm uma sensibilidade maior ao glúten, tem algumas pessoas que têm a doença celíaca, que daí é diagnosticado, que não pode ter contato nenhum com glúten, e tem aquelas pessoas que são sensíveis, né? Intolerantes ao glúten. A questão é entender o que isso causa para você. Então, se você não é celíaco, não tem o diagnóstico de doença celíaca, porque daí no diagnóstico não pode comer nada que tenha glúten, nem que seja contaminado com glúten. Aí é uma vida que a gente tem que organizar uma rotina totalmente diferente. Mas se você percebe que, quando eu como um pãozinho lá da padaria, eu percebo que talvez isso piore minha pele, eu sinto um desconforto, ou eu sinto que eu fico mais estufada, meu intestino fica diferente, né? Vou entender que eu comer o glúten todo dia não vai ser legal, né? Então, eu vou pensar em outras opções. Eu acho que o grande problema é assim, nós brasileiros temos o hábito de consumir muito pão, muito biscoito, muito bolo, né? Mas É a base bom, da nossa né? alimentação, né? Vamos Então, combinar, né? O café da manhã típico do brasileiro é o quê? Né? Pãozinho com manteiga, margarina e café com leite, Sim. né? E vai mexer nisso para algumas pessoas terrível, né? Mas é essa exposição ao glúten, esse consumo frequente do glúten que também causa um problema pra gente, né? Então, não tem problema. Um dia eu quero comer um pão. Eu não tenho doença celíaca, né? Eu percebo só que quando eu exagero no glúten me dá um desconforto. Então, eu revezo isso. Eu não preciso comer pão todo dia. Ou em toda refeição não precisa entrar alguma coisa que tenha o glúten, né? Então, é uma questão de organizar. O glúten tem uma questão inflamatória muito importante. Então, por isso que a gente tem sempre que dosar o consumo que a gente vai fazer ao longo do dia, essa quantidade que vai ser consumida. Mas não é para todo mundo. E aí, por isso que eu falo tanto do recordatório alimentar. Por isso que é importante a gente entender como você reage ao glúten. Porque o glúten também não é o vilão de tudo.
né? Então, tem indicações pra gente tirar o glúten. Senão, sai todo mundo tirando o glúten da rotina de alimentação. E aí, as pessoas também não sabem como substituir. Então, tirei o pão, o que eu coloco no lugar? Né? Aí acaba Tapioca. Aí cai na tapioca. Aí vai pro carboidrato, tá bom, né? Mas acaba caindo, às vezes, no pão sem glúten que a gente compra no mercado. Que daí, pra ele ficar daquele jeito, porque as coisas sem glúten fica diferente, mas não é a mesma textura do pão francês da padaria, Não é. né? Então, pra ele chegar naquela consistência, vai um monte de aditivo, vai um monte de ingrediente ali, que às vezes a gente tá trocando isso aí por meia dúzia, sabe? Assim, eu tô tirando o glúten, mas tô colocando mais um monte de coisa que é tão ruim quanto. Então, precisa ser avaliado, né? Mas por isso que é importante prestar atenção. O glúten pode ser uma questão? Pode. Então, vou avaliar se pra mim ele causa alguma coisa. Então, eu vou começar a prestar atenção no meu consumo, se é uma repetição muito frequente, se eu como ele em toda a refeição. Então, de manhã eu como pão, na hora do lanche eu como um biscoitinho, depois no almoço eu como macarrão. Enfim, se é uma exposição frequente ao glúten e o que ele me traz de desconforto. E aí eu vou avaliar se realmente é indicado ou não reduzir, tirar, enfim, né? Mas não é geral, não é uma regra. Ai, tô sentindo alguma coisa, tira o glúten porque ele é o vilão, ele é o que vai fazer mal. Não é assim que funciona. Então, vamos lá. Eu não tenho gatilho com glúten. Uhum. O glúten não me dá crise de rosácea até hoje. Mas se eu tiver numa crise de rosácea e eu tirar o glúten, eu já sinto uma melhora imensa na minha pele. Uhum. Existe isso? Existe porque como o glúten é inflamatório, ele também gera uma reação intestinal. Então, se eu aumento a inflamação intestinal, eu aumento a permeabilidade intestinal e aí eu posso reagir àquilo que eu estou consumindo de uma outra forma. Então, é aquele ciclo, né? Aquela sequência. Mas não é para todo mundo, Vã. Então, só para deixar claro. Porque senão todo mundo sai tirando o glúten, né? E coloca a culpa nele. Sim, é. Então, é só para entender que é importante prestar atenção nisso, né? Pode ser que para algumas pessoas comer o glúten não cause problema, mas tomar o leite seja pior. Vamos chegar no leite Né? e Então, no queijinho. E no queijinho. Vamos chegar já neles. Uma pergunta, assim, minha. Uhum. Nunca tive problema com glúten. Hoje eu posso ter? Pode. Amanhã pode aparecer? Eu Pode. posso ter algo que, tipo... Pode. A gente já sabe que a exposição ao glúten, o meu consumo frequente ao glúten, em algum momento pode ser que aconteça uma sensibilidade maior e você passe a reagir ao glúten ou ao causar algum desconforto para você. A gente não tem uma comprovação. Falar, em 50% dos casos, a pessoa que apresenta vai ter algum tipo de reação lá na frente. Mas isso pode acontecer. E principalmente porque o glúten que a gente come agora vem de ingredientes, né? Então, da farinha de trigo, da aveia, do centeio, da cevada, que tem muita contaminação, né? Então, quando a gente fala do glúten, a gente pensa assim, eu vou comer um pão francês de padaria. Eu vou usar uma farinha de trigo para fazer esse pão. Essa farinha de trigo, ela vem de algum lugar, né? Então, a gente já sabe que tem muito transgênico, né? Muitos grãozinhos aí sendo modificados. A gente tem o uso do agrotóxico, né? Então, a questão às vezes não é só o glúten, mas tudo aquilo que também vem junto daquela preparação, né? Então, é importante prestar atenção nisso. E aí, realmente, quando eu falo da alimentação, pensar na variedade. Então, eu gosto de comer meu pãozinho francês. Vou comer meu pãozinho francês hoje. Amanhã eu como uma tapioca. No dia seguinte, eu faço um cuscuz. Tem gente que adora comer cuscuz de manhã. No outro dia, eu como só um ovo cozido com uma bolachinha de arroz. Sei lá, né? Mas revezar esse consumo. A gente não precisa ficar engessado em sempre comer a mesma coisa. Porque daí a gente também diminui a exposição a esses alimentos. Entendi. Né? A esses compostos. Não, e foi o que você falou. A alimentação também dá prazer. Você chegar e tirar tudo, Exatamente. se não te faz mal... Exatamente. Eu tive uma paciente uma vez que a gente combinou exatamente isso. Ela comia pão. Sabe daquelas que senta pra almoçar com um pãozinho francês no prato, sabe? Porque, eu gosto de passar no molhinho da carne. Então, e ela comia pão de manhã, pão no almoço, pão no jantar. À tarde era bolo. Então, assim, era um consumo só disso, o tempo todo. Então, a gente organizou a alimentação e ela falou assim, mas não me tira o pão do café da manhã, porque o pão do café da manhã eu não vou conseguir ficar sem. Então, tá bom, né? Então, a gente conseguiu reduzir a exposição dela ao longo do dia e o pãozinho do café da manhã ficou ali. E os sintomas melhoraram muito, né? Então, é um equilíbrio que a gente tem que ter ali ao longo do dia. Não tem E que aí daqui a pouco, de repente, quem sabe, nem vai querer comer o pãozinho Pois é. Porque A já- gente vê outras possibilidades, né? Se acostuma com outras Sim, coisas. sim. Então, Eu também amo um pãozinho francês. quem não ama pão francês? Quando você botou lá na minha dieta, né? Tipo, que eu vi que tinha um pãozinho ali.
Não era francês, mas era ali, o integral. Eu falei, caraca, graças a Deus, velho. Li uma vez por mês um pãozinho. Isso aí. Porque eu acho que é o prazer mesmo, né? De você comer. Com É certeza. gostoso, faz bem. E a gente gosta de comer, né? Gosta. E que bom, né? Que bom que a gente gosta e que a gente pode. Também tem isso, né? E me diz uma coisa, Júlia, e os laticínios? A Vamos mesma conversar coisa, um pouquinho sobre eles? Sim. Explica pra eles. É vilão, não é? A mesma coisa. O laticínio, qual é a questão dos laticínios, dos leites? O leite tem proteínas, como a caseína, por exemplo, que são potencialmente inflamatórias para o nosso corpo, né? Então, a mesma coisa do glúten, a mesma coisa do açúcar, né? Então, são substâncias que ali no nosso organismo desencadeiam processos inflamatórios. Então, para algumas pessoas, geram, por exemplo, reações por aumento de secreção. Então, aquelas pessoas têm sinusite, rinite de repetição. Para algumas, consumindo leite com frequência, isso tem uma piora absurda no quadro Não quadro sabia, alérgico. vou falar pra minha irmã. Para algumas pessoas tem isso, para outras não, né? É. Então, é uma questão de identificando. A mesma coisa, o leite e o glúten é um assunto que a gente mexe num vespeiro Vamos ali, entrar né? em laticínio, lactose, vamos entrar tudo agora. Porque assim, a gente não tem estudos que falem o leite é inflamatório, tire da sua alimentação. Mas a gente já sabe que ele tem essas proteínas que para algumas pessoas vão reagir mais a essas proteínas e vão desencadear alguns sintomas. Então, poder ou não poder vai depender da sua tolerância, né? Lógico que alguns produtos derivados do leite, que são fermentados, a gente tem uma tolerância maior. Então, um queijo mais amarelo, um iogurte fermentado, a gente tem uma tolerância maior a esse produto. Mas a gente precisa pensar nisso. A questão do leite é a proteína, que é inflamatória, e a lactose, que é um açúcar e que para algumas pessoas são intolerantes à lactose. Então, o leite ou derivados, a gente tem duas vias aí para serem seguidas, né? A questão inflamatória da proteína e a questão da lactose. A lactose, a gente faz exame e avalia se tem intolerância ou não à lactose. Que nada mais é do que eu não tenho uma enzima que faz a quebra desse açúcar que está presente naturalmente no leite para fazer essa digestão. Por isso que na intolerância à lactose a gente tem diarreia, tem algumas pessoas que têm gases, fica distendido. São aqueles sintomas mais intestinais, né? Na inflamação gerada pela proteína, são aqueles sintomas mais característicos, mais prolongados. Então, a produção de maior muco, sinusite, rinite, das dermatites, às vezes que aparece, a piora, às vezes, da rosácea, né? Então, tem esses dois lados que a gente precisa pensar. Porque daí a gente fala assim, não vou tomar mais o leite. Eu então tô tomando leite zero lactose. Acha que daí tá resolvendo o problema. Isso eu ia te Mas perguntar. não, porque se você não tem intolerância à lactose, você tá tirando uma questão que Tá só gastando, né? né? Então, precisa entender o que te causa desconforto, o que te causa, qual é o lado aí que tá te causando esse problema, tá? O leite é necessário da gente consumir? A gente também já sabe que não necessariamente, né? A gente tinha essa coisa muito característica da nossa rotina de alimentação de vou tomar leite por conta do cálcio. Né? E a gente já sabe que o leite não é a nossa principal fonte de cálcio. Se eu comer uma colher de sopa de gergelim, eu vou ter a mesma quantidade de cálcio do que um copo de leite, né? Então, a gente consegue viver sem o leite. Então, existem outras fontes de cálcio que pode substituir. Existe e muito melhores. E pensar também, Iva, que o leite que a gente toma hoje é muito diferente do leite que os nossos avós tomavam, né? Então, são leites que são industrializados, que têm aditivos, que têm conservantes. Então, não é mais o leite da vaca, né? É um leite de mais um monte de coisa. Então, pensar nisso também, né? E os queijos? Os queijos. Eu não sou contra queijo, muito pelo contrário, até porque pode ser uma boa fonte de proteína pra gente colocar na nossa rotina de alimentação, que é tão necessária, né? Mas dar preferência por aqueles queijos mais fermentados, mais curados. Então, os queijos mais amarelos. Então, por exemplo, o queijo meia cura, é legal da gente consumir, que daí ele é mais curado, né? Avaliando sempre a tolerância. Sim, por ele ser curado, às vezes algumas pessoas podem reagir. Mas os queijos mais amarelos, eles são... por eles serem curados, eles têm menos lactose. A proteína também fica numa quantidade um pouquinho menor. Então, para essas pessoas que são um pouco mais sensíveis, entram como uma opção para colocar os queijos. Mas é a mesma coisa do leite, do iogurte, da ricota, do creme de ricota. Mas aí vamos lá. A ricota, Minas, não é ideal? Não, pode ser consumida, mas para algumas pessoas, a quantidade de proteína, por não ser um queijo mais curado, está em maior quantidade. Então, para algumas pessoas, pode ser que isso cause um desconforto maior do que o queijo curado. Então, precisa testar e avaliar como é que você reage a isso. E o cheddar? Porque é amarelo. Não, esse amarelo não. Não, esse amarelo não? É um amarelo industrializado. Não um amarelo curado que ficou ali, maturando. Não, por mim tá tudo bem. Ele é um gatilho pra minha rosácea. Mas provavelmente, porque assim, se a gente for pegar a composição do queijo cheddar, o que ele menos tem ali
é o leite, que é a base do queijo, né? É muito mais, tem corante para ele dar aquela cor, tem aditivos, por isso que ele é gostosinho, né? Tem aquele gostinho mais salgadinho. Então, assim, é um alimento que é industrializado, o queijo cheddar. O queijo cheddar não é um queijo, se a gente for pensar historicamente ali da produção de queijo, não é um queijo Não que... sabia. Então, assim, o cheddar é um industrializado. Então o cheddar Por não isso é que talvez queijo. você reaja muito mais. Vamos fazer, não é um queijo. Porque ele acaba entrando como um Não é um processado. queijo raiz. Vamos Não é o falar. queijo raiz. Não é um queijo raiz. Não é o queijo lá da 30, 40 anos atrás. Ele foi um queijo inventado. Então, é importante fugir dele também. Entendi. Tá. Não, mas eu não como. Eu tô falando isso porque, assim, eu acho que é um dos queijos que as pessoas mais gostam. Sim, e ele é gostoso, Eu não né? posso Ele é comer ele. Se eu comer, ataca a minha rosácea. diferente. Né? Aí só quando... Vamos lá. Quando eu quero comer o cheddar, eu vou lá no McDonald's, entendeu? E comer... sim. Não. Aí tudo junto, Tudo né? junto. Tô brincando. Eu tô falando isso porque a gente vai entrar agora. Eu queria conversar com você um pouco sobre fast food. Claro. Né? Quem não ama um McDonald's, um Sim, Bob's, assim, sim. né? Então, vou entrar já já. Voltando no cheddar. Então, assim, o cheddar, pra mim, eu descobri através do... Comendo aquele... No McDonald's. No McDonald's. Sim, Eu não posso de jeito nenhum cheddar. sim. Mas é exatamente por isso, viu? Porque ele é um alimento industrializado. E aí, ele tem açúcar na composição. Inclusive, tem algumas marcas de cheddar, a gente tem várias, né? Tem aquelas de spray, que a gente... Que é tudo, né? Tem aquelas que a gente compra, que é embaladinha individualmente. Então, se a gente for olhar a composição daquilo, só aditivos. É aquele monte de nome que a gente nem entende o que é. Sabe? Sim. Quando a gente olha a lista de ingredientes, Aham. aqueles nomes enormes que a gente fala, meu Deus, o que é isso? Nunca ouvi falar, não sei o que é, mas vou comer, né? Aham. Então é isso, é um alimento industrializado que vai causar reação, que altera o nosso intestino, que altera a nossa saúde intestinal. E faz total sentido. Então. Ele é amarelo. Pessoal, não, come mais os amarelos. Então, o cheddar. Amarelo. Não, é aqueles queijos mais curados mesmo. Quando a Sim, gente fala de queijo entendi. amarelo, é isso. Aham. E aí, vamos lá, entrando nos fast food. Me conta o que você acha. É vilão? Não é? É vilão assim, né? O fast food a gente tem. Se a gente for pensar no fast food típico, né? Típico, McDonald's, Bob's, etc. A gente já sabe que o que tem ali é totalmente esses industrializados, cheios de aditivos, etc. É diferente a gente falar, eu vou comer um hambúrguer, de eu ir numa hamburgueria, né, que faz um hambúrguer mais caseiro, que usa um pão mais caseiro, que faz a batata frita, mas é aquela batata frita que é cortadinha, frita ali na hora, né? Do que um McDonald's, por exemplo, vou falar o nome, mas que é puramente industrializado, né? Então, assim, aquela batata do McDonald's, para ela ser tão crocante, tão gostosa, ela passa por um processo industrial para ela ficar naquela característica quando frita. Quer dizer, então, a batata ali, ela se transforma, né? Ela tem a tirinha da batata, mas junto ali tem uma série de ingredientes. Então, é muito diferente. Por isso que quando a gente faz batata frita em casa, não fica igual. Não fica nem a queixa de todo congelando, mundo. congela, Imagina. seca. Ai, é a temperatura do óleo, é a batata que tem... Não, né? Não é, Não porque é. é diferente, é outra Aham. coisa, né? Então, assim, é o que eu falo. A gente tem que fazer nossas escolhas, né? Todo mundo aqui sabe para onde vai, o que incomoda, o que tá sentindo, o que tá atrapalhando a vida, enfim. Então, escolher, né? Eu estou com muita vontade de comer o McDonald's hoje eu vou me permitir fazer isso, vou organizar minha semana, e hoje eu vou comer o McDonald's, depois eu vou seguir a minha alimentação normal. Ou aquela pessoa que passa todo dia no drive-thru do McDonald's e compra todo dia um lanche para comer e acha que tá tudo bem, né? Bem, não vai estar. Né? É o que eu sempre falo, assim, você precisa pensar como é que você quer passar os anos que você tem aí pela frente, como é que você vai envelhecer, né? Sim. E toda a escolha que a gente faz agora é o que vai nos levar a daqui 10, 15 anos estar bem ou não, né? E seja com problemas de saúde, seja estar ativo, fazendo as suas atividades de vida diária ou não. Então, precisamos escolher isso. Não precisamos nos privar, mas entender que a exposição diária, isso, o consumo frequente disso, não vai nos levar a lugares positivos, né? Então, uma vez ou outra, quero comer um McDonald's, estou com vontade, eu vou lá e como. Eu como no McDonald's quando eu tenho vontade. Eu tenho um filho de 7 anos que foi apresentado ao McDonald's, tem isso, né? né? E que adora, né? Então, assim, eu só organizo, porque se deixar, ele quer comer todo final de semana no McDonald's. Não, né? Uma vez por mês eu vou lá e levo ele pra comer. E eu acabo comendo junto com ele, né? Uhum. E tá tudo bem, né? A gente não precisa sofrer por isso, mas precisa entender que são escolhas. E que eu escolhi agora vai ter uma reação lá na frente, vai ter uma resposta. Tá? Você tá falando de escolhas. Vamos supor, a pessoa comeu McDonald's a vida inteira. Ela resolveu mudar.
Tem chance Tem, com certeza. do envelhecimento dela ser melhor? Tem. Ou será que aquela vida inteira, né, Vai lá, decretou que ela ia ter uma velhice? Eu acho que o que muda, na verdade, é assim, né? Quando a gente pensa numa velhice, no envelhecimento saudável, a gente quer envelhecer estando ativos, né? Sim. Conscientes, né? Lúcidos, fazendo o que a gente gosta de fazer. E aí, a gente tem que pensar como é que a gente vai chegar lá na frente. Então, eu ter essa consciência com 70 anos, talvez eu já tenha passado, talvez não, né? Eu já passei por alguns impactos físicos aí. Então, o meu corpo com 70 anos, já tô com pouca massa muscular, já tô com perda óssea, né? Então, talvez eu não consiga recuperar a minha disposição física se eu tivesse começado com 30. Né? Mas eu vou melhorar dali pra frente. Então, eu vou criar consciência de que eu preciso fazer atividade física, de que eu vou melhorar minha alimentação. Melhorando minha alimentação, eu vou ganhar mais massa muscular, eu vou ficar um pouco mais disposto, vou conseguir levantar de uma cadeira, vou conseguir subir uma escada, né? Então, a gente sempre consegue ganhos, né? Da onde a gente começa. Lógico que quanto antes a gente começar, mais ganhos a gente vai ter. Mas não é porque eu tô com 70 anos, 60 anos, que eu acho que acabou, não vou ter chance de recuperar nada. Não, a gente consegue recuperar muita coisa. E é essa visão que a gente tem que ter, né? Hoje em dia, a gente tem uma expectativa de vida muito mais alta, né? Sim. E a vida continua muito mais ativa. Então, a gente vê 60, 70, 80 anos as pessoas dirigindo, né? Trabalhando, estão lá Não, fazendo... a gente vê hoje a pessoa de 30 diferente das 30 de antigamente, Exatamente. a 60, Exatamente. né? Hoje a gente vê essa diferença. E eu brinco, eu tenho uma amiga que fala isso. Ela fala assim, gente, eu tenho 30 anos, eu não chego nos 50. Eu olho pra minha mãe, se eu continuar desse jeito, eu não chego ao que minha mãe faz agora com 50 anos. E é exatamente isso, porque a nossa vida mudou, a nossa rotina Tudo, de né? vida mudou. Né? Então, assim, quanto antes a gente começar, quanto antes a gente entender as escolhas que a gente tem, melhor o resultado que a gente vai ter lá na frente. Não importa a idade que a gente vai começar. Mas tem chance. Tem chance e tem que começar. E tem que começar, né? Isso é o É principal. importantíssima. Sim. Júlia, vamos agora para o nosso quadro Cravo e a Rosa, tá? Cravo é tudo aquilo que você não curte, não Tá. é indicado, não é legal, tá? E o rosa, ao contrário, tudo aquilo que você acha assim, Tá. perfeito, tá ótimo, indico, tá bom? Tá bom. Vou botar 3 imagens agora, tá? Vamos lá. Vamos lá. Primeira. Chocolate. Ai, que difícil. Pode botar os dois se quiser, tá? Eu vou colocar os dois. Aham. Porque eu acho que não é nem uma coisa nem outra, né? Eu acho que não é nem ruim, nem bom. Sabendo dosar, sabendo escolher o chocolate que a gente vai consumir, ele pode entrar, sim, na nossa rotina de alimentação. E eu vou te dizer que, assim, um chocolate com mais cacau, um chocolate mais amargo, com 70%, 80% cacau, a gente tem propriedades muito benéficas. Então, e são importantes a gente consumir. Então, acho que um pouquinho dos dois, sabendo dosar o que a gente vai escolher e o que a gente vai comer. Então a gente pode comer chocolate? Pode. Eu- Podemos. Podemos. Próxima. Alimentos orgânicos. Ah, com certeza. Rosa. Rosa. A questão dos alimentos orgânicos, a gente tem uma dificuldade dos alimentos orgânicos de incluir na nossa rotina pelo custo, né? A gente já sabe que tem um custo mais alto dos alimentos orgânicos. Acho que isso mudou muito. Se a gente for pensar nos últimos 5, 10 anos, isso melhorou, né? Antes a gente tinha uma quantidade limitada de Pouca, alimentos orgânicos, era só tomate, pouca variedade, num preço absurdo, né? Atualmente não, a gente consegue isso de uma forma mais fácil. Em alguns locais, eu não sei lá no Rio como é que é, mas aqui em São Paulo a gente tem as CSAs, que são alguns centros de produtores rurais pequenininhos ali, que se juntam para fazer isso de uma forma um pouco mais fácil e chegar na população de uma forma mais econômica também. Então, assim, pesquisando, procurando, a gente consegue colocar alimentos orgânicos. Tudo vai dar para ser orgânico? Lógico que não, né? Mas aquilo que a gente conseguir colocar dentro da nossa realidade do orgânico É lucro. É sempre vantagem, com certeza. Sim. Com certeza. Próximo. Colágeno. Também. Rosa. Adoro colágeno. Conta pra gente um pouco sobre o colágeno, o que ele pode fazer na Bom, nossa pele. O colágeno, assim, o colágeno a gente pode encontrá-lo na forma de um pozinho, né? Como se fosse, pra gente tomar como se fosse um shake. O colágeno nada mais é do que uma proteína, né? Então, a gente... Por que a gente pensa tanto na proteína quando a gente pensa em melhorar a nossa vida, né?
É porque, como eu disse, o brasileiro não consome muita proteína. A gente tá ali no pãozinho, né? Então, a nossa alimentação é sempre muito deficiente em proteína. E a proteína é importante para nossa questão estrutural do nosso corpo, né? Então, quando a gente pensa em unha, cabelo, pele, parte muscular, né? A gente precisa de proteína. A gente precisa dos nutrientes que estão na proteína para a gente conseguir formar esses tecidos. E o colágeno é um importantíssimo para a pele, né? O colágeno que participa da elasticidade da nossa pele, o que ajuda na regeneração da pele. Então, se a gente for pensar nas características disso, o colágeno é um suplemento que faz muita diferença, que a gente vê bons resultados para a pele, para ganho de massa muscular, para N razões, assim. E atualmente a gente tem opções muito boas de colágeno no mercado, que vem ali junto com outros nutrientes também, que daí formam um composto ali super importante para a gente consumir, com vitamina C, com zinco, que para a pele faz toda a diferença. Então, colágeno eu sou super fã, acho que é um suplemento muito versátil, fácil de tomar, não é uma coisa... Tem vários tipos, né? Tem vários sabores, vários tipos, ele é facinho de diluir ali, então ele é muito aplicável isso na nossa rotina e acho que faz uma baita diferença na Nós nossa pele. temos alimentos que estimulam colágeno? Ou que tenha... Sim, então o colágeno é uma proteína. Então, alguns Aham. alimentos têm como na sua composição o colágeno. Então, quando a gente pensa nas proteínas de uma forma geral, o frango, por exemplo, o ovo, né, a carne vermelha, tem a fontes de colágeno ali. Mas às vezes a gente precisa suplementar, porque o colágeno suplementado ele tá ali individual, né? Separadinho numa quantidade, numa dosagem muito maior. Mas a gente consegue via alimentação. E o colágeno da pele, para a gente estimular a síntese de colágeno da pele, a gente precisa de diversos nutrientes. Então, o zinco é muito importante, a vitamina C, super importante para a gente ter a formação de colágeno na pele. E aí a gente caprichar, né, na kiwi, morango, abacaxi, laranja. A gente tem tantas frutas para fazer esse consumo, né? Então, assim, o colágeno da pele para a gente ter essa formação de colágeno, a gente precisa ter uma alimentação equilibrada nesses compostos. Então, caprichar na proteína, nesses elementos chaves aí, vitamina C, selênio, zinco, que são tão importantes para a gente ter a formação do colágeno. Ou a gente vai lá e compra o colágeno suplementado para dar um suporte ainda maior. E como é que a gente consome, assim? Como é que... Dá uma dica, assim, não vamos generalizar. Aliás, vamos generalizar, porque cada indivíduo é um indivíduo. Mas como é que você introduz um colágeno numa dieta? Então, Van, na verdade, assim, o colágeno ele acaba entrando como uma quantidade de proteína da sua alimentação, né? Ou como um suporte para a pele, especificamente. Então, atualmente, a gente tem diversos tipos de colágenos no mercado, o Body Balance, o Verisol, né? O peptídeo bioativo, enfim. São as formas como ele está disponível naquele produto. E aí, vai depender de cada paciente, daquilo que a gente precisa focar. Mas o colágeno, eu gosto sempre de colocar ele como opções de lanche, por exemplo, né? Porque um lanche da tarde, um lanche da manhã, por exemplo, é aquele horário que às vezes a gente não sabe o que comer, né? E aí a gente às vezes não se organizou para aquele horário, porque tô no trabalho, às vezes tá corrido. Tô indo para algum lugar, né? Tô saindo do trabalho, tô indo pra academia, sei lá, pra alguma coisa assim. E o colágeno, por ser muito fácil o consumo, eu gosto sempre de colocar ele no período da tarde, por exemplo, ou no período da manhã, como opção de lanche, porque ele é fresquinho, a gente mistura ele fácil, não precisa de muita coisa, e ele faz uma boa diferença também para essa questão. Então, eu gosto muito nesse sentido, pensando sempre como opções de lanche. Não pesa, tem uma digestão fácil. Então, eu gosto muito disso. E os antioxidantes? Assim, aliado? Sim, super. O Qual que são os função antioxidantes, deles né? na nossa... Então, assim, a gente tem formação de radicais livres o tempo todo no nosso corpo, né? Seja pelo aquilo que a gente está consumindo, seja pelas ações externas. Então, o sol, né? Faz a gente produzir radicais livres, a fumaça, a poluição, enfim. Então, os antioxidantes, eles estão aí para reverter, né? Para ir contra essa quantidade de radicais livres que a gente tem. Mais radical livre, mais envelhecimento, né? Mais perda celular a gente tem. Então, a gente precisa regenerar todos esses tecidos e por isso que entram os antioxidantes. Então, a gente tem uma lista enorme de antioxidantes para a gente consumir, né? E isso a gente consegue via alimentação. E aí, a gente pensa no consumo da vitamina C, como a gente já tinha comentado. O próprio ômega 3 é um suplemento que eu gosto muito de entrar com essa característica antioxidante que ele tem também, né? Anti-inflamatória, mais ainda que ele tem. O selênio, o zinco. Então, são produtos que a gente precisa colocar. E isso a gente consegue via alimentação. A gente pode suplementar, mas via alimentação a gente também consegue atingir essa necessidade de antioxidante que a gente precisa. Então, mas precisa estar na alimentação. E precisa ser um consumo frequente, né? Não adianta assim, hoje de manhã eu vou lá,
vou tomar o meu suco verde, porque eu coloquei o limão, coloquei o gengibre, coloquei, né? E aí, a couve, a cúrcuma, e tá tudo certo. E aí, ao longo do dia, eu esqueço de tudo isso, né? Não como mais nada. Não, esse consumo tem que ser diário, tem que ser frequente, né? Então, precisa aparecer. E aí, você falou do ômega 3, você incluiu o ômega 3 na minha alimentação, na minha rotina diária. E aí eu queria saber um pouco sobre o que é o ômega 3, os benefícios, né? O benefício dele para rosácea. Então, o ômega 3 são tipos de ácidos graxos essenciais. Então, o que é isso? É um tipo de uma gordura que a gente até consegue consumir via alimentação, mas são produtos que a gente não consegue consumir todos os dias. E qual a importância do ômega 3 para a nossa saúde? Então, ele tem uma característica anti-inflamatória muito importante. Pensando na pele, na membrana, né, da pele, na célula da pele, o ômega 3 ele reveste as células. Então, ele faz parte da membrana celular. Então, se a gente for pensar que a nossa pele, né, como todo o nosso tecido é formado por várias células ali, quanto melhor a gente caprichar nessa membrana celular, a gente vai ter uma resposta melhor da nossa pele também. Então, uma hidratação melhor, uma elasticidade melhor para essa pele, uma flexibilidade melhor, uma chance menor da gente ter reações, né, então inflamações ali local, pela característica que ele tem. Então, o ômega 3 é um suplemento que eu acho que é válido de todo mundo consumir, porque a gente não consegue isso via alimentação, a gente não atinge essa demanda via alimentação e faz diferença no nosso corpo como um todo, reduzindo essa inflamação, que são geradas aí por N razões, mas também porque melhora essa característica da membrana celular, trazendo hidratação, segurando a hidratação celular ali, essa flexibilidade que a gente precisa para a pele. Vou falar, hein? Pode falar. Não sei se é besteira, tá? Se você me corrige. Você consegue sentir a diferença você fazendo o consumo do ômega 3 no intestino? Consegue. No intestino eu não sei te dizer. Porque eu vou te falar uma coisa, porque eu senti muita diferença. Mas o que você sentiu? Eu senti uma melhora. A questão do ômega 3 é assim, não vou te dizer no intestino só. Né? Não tô falando de intestino, não, assim, na vontade de, né, uma melhora, assim, sabe? O que a gente percebe do ômega 3 é assim, que a gente escuta muito, que os pacientes me trazem. Porque o ômega 3, ele também tem ação, por exemplo, em sistema nervoso central. Ele melhora a parte de memória, de cognição, de foco, né? Então, assim, a gente percebe uma melhora global usando o ômega 3, né? Não, eu tô Principalmente para aquelas também. pessoas que não tinham consumo, né? Porque, assim, pensa que estava deficiente o tempo todo, agora eu tô usando, eu consegui regularizar esses meus níveis aí. Então, a gente percebe uma melhora de disposição. A gente percebe uma melhora, por exemplo, para a manutenção de massa muscular, né? Então, quando a gente tá lá na academia, a gente começa a treinar, demora um tempo pra gente ver o resultado aparecer, né? Sim. E quando a gente, por exemplo, acontece alguma coisa, vou sair de férias, eu paro de fazer atividade física, eu rapidinho perco aquele músculo que eu ganhei naquela longa jornada da academia. Quando a gente usa o ômega 3, por exemplo, e a gente diminui essa inflamação corporal toda, a gente também consegue preservar a massa muscular. Então, a gente vê uma melhora sistêmica usando o ômega 3. Não consigo te pontuar se melhora, né? Se você consegue perceber alguma coisa pontualmente, mas é uma melhora geral, assim, a gente percebe uma disposição melhor, então isso traz diferença. Então, a minha oftalmo, ela já tinha falado pra eu ficar tomando ômega 3. Então, toda vez que eu ia lá na consulta, ela me entupia de ômega 3. Tem que tomar, até mesmo para a questão ocular, saúde ocular, exatamente. Entendeu? E aí, depois que a gente começou, né, a fazer a dieta, e a gente passou a usar o ômega 3, a tomar, né, quer dizer, cara, eu tô sentindo uma diferença muito grande. Assim, eu acho que o ômega 3 é um dos suplementos que realmente, se eu tiver que investir em um suplemento, é o ômega 3. E aí, vamos lá, vamos investir o ômega 3. Qual o melhor ômega 3 pra gente comprar? Então, o ômega 3, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado na dosagem do ômega 3, né? Então, para a gente ter esses efeitos positivos do ômega 3, a gente sempre orienta aí um consumo de menos 2.000 miligramas de EPA e de DHA, que são as duas frações que a gente tem dos ácidos graxos essenciais disponíveis. E aí, quando a gente vai comprar um ômega 3, de preferência que tenha aquele selo IFOS, que é um selinho que a gente vê no rótulo da embalagem, para garantir que aquele produto é livre de mercúrio ou livre de contaminação de metais pesados. Tá? Então, toda vez que a gente for comprar um ômega 3, sempre dá uma olhadinha nesse selo, se tem esse selo no rótulo, se o frasquinho dele é aquele frasquinho mais escurecido,
Sabe Não aquele pode mais. ser Não pode ser o transparente. claro, transparente. E uma coisa que é legal, assim, muitas pessoas ficam com medo de usar o ômega 3, porque é um óleo de peixe. E aí, às vezes, vem aquele retrogosto de peixe quando a gente Aí é consome. horrível. E é horrível mesmo, né? Apesar que esse que você me mandou, Não tem, né? não tem, É. não tem. Mas tem algumas estratégias pra gente usar também. Porque às vezes você compra uma outra marca, enfim. Então, sempre que for usar o ômega 3 é uma gordura. Então, para fazer a digestão da gordura, sempre é importante a gente tomar o ômega 3 junto com uma refeição. Porque daí a gente vai fazer o processo de digestão todo ali. Essa cápsula vai ser digerida junto com aquele alimento. Então, a gente evita de voltar aquele gosto de peixe. Então, sempre antes de durante a refeição. tá comendo para... Sentei ali para almoçar, por exemplo, comecei a almoçar, tomo parelho, tomo comprimido, depois eu continuo comendo. É a melhor forma de não voltar esse gosto de peixe, que pode acontecer, né? Não tem jeito. A fonte que ele vem é do óleo de peixe, não tem como a gente fugir disso. Mas tem algumas estratégias que a gente pode usar na hora do consumo para diminuir esse efeito. Então, podemos dizer que a gente não gasta dinheiro com, né, muito caro. É um investimento. É um investimento. Vale a pena. Vale a pena. Porque tem alguns... Os bons não são baratos, né? Tem uma diferença grande de preço, mas principalmente por conta da dosagem dessas cápsulas. Então, às vezes a gente olha ali, esse aqui tá R$50, esse aqui tá 200. Eu vou pegar o de 50 porque tá mais barato. Sim. Mas a dosagem desse é muito menor. Então, a gente não vai conseguir também ter os efeitos que a gente precisa, ou a gente vai ter que tomar muito mais cápsula desse para chegar nessa dosagem, né? Então, às vezes, é fazer uma conta ali, dar uma olhadinha, ter orientação. E, às vezes, os R$30 vai fazer diferença, mas que é um produto que vai te ajudar. Então, vale a pena investir. Sim, vale. E vale, gente. E vale a pena. Eu acho que faz diferença. Faz sim. É. Eu tô sentindo. Pelo bom, menos a gente que tá bom. vai fazer o quê? 2 meses? Ainda falta um pouquinho pra 2 meses. Mas acho assim, que- mas eu tô sentindo diferença. Que bom. É um conjunto de coisas, né? Então, mas o ômega 3 É importante. E as vitaminas e os minerais? A São mesma importantes coisa, também? são importantes. A gente não tem algumas vitaminas e alguns minerais que têm uma presença e uma participação muito maior na pele, por exemplo. Mas, de uma forma geral, a gente precisa ter esse consumo sempre, né? E pensando também na questão imunológica, né? Assim, o nosso sistema imunológico, o nosso sistema intestinal também precisa ter esse suporte. Então, isso a gente consegue via alimentação, né? Uma coisa que eu gosto muito de deixar claro, assim, suplementos estão aí para serem usados, mas ninguém vive à base de cápsula e pó para a vida toda. Sim. né? É. Então, a gente precisa também caprichar na alimentação para garantir que isso venha da forma mais natural possível cada alimento, né? E por isso que reforçar tanto essa variedade no consumo de alimentos. E a água? Importantíssimo. Realmente a água é importante? É super importante, né? Pensar que a água está envolvida em todos os nossos processos corporais aí, a gente precisa do consumo adequado de água e para a pele mais ainda, né? Não adianta a gente hidratar a pele por fora e por dentro não receber uma gota de água, Nada. né? Então é importante pensar na quantidade de água que você toma ao longo do dia e isso eu acho que é o principal. Tenta quantificar o quanto você toma de água por dia, que a gente se engana nesse volume, né? Então, eu tomo bastante água. Aí quando a gente vai ver, é assim, eu vou lá, encho o copinho, mas eu deixo ele aqui, não tomo ele todo, né? Então, quando a gente vai ver no final do dia, eu não tô nem chegando num litro de água. Isso é muito comum de acontecer. E a pessoa se engana. Não, mas eu tô sempre lá pegando água no filtro, tô sempre tomando água. Mas quando vai ver, é naquele copinho pequenininho, que não deu a quantidade que precisa. Então, o que eu sempre oriento meus pacientes... Ande com uma garrafinha de água, né? Até para te estimular a tomar água, porque isso é uma coisa que a gente esquece. Se fica em casa, se fica no trabalho, deixa ela ali do lado e vai quantificando o quanto você conseguiu tomar dela ao longo do dia. Então, a garrafinha tem 1 litro, enchi ela no filtro de manhã. Chegou no final do dia, não esvaziei ela ainda, não tomei Tem nem 1 alguma litro de coisa, água, né? Então, preciso me estimular a tomar mais. Então, precisa. E você se policiar e saber o quanto você toma ao longo do dia, te estimula a tomar mais. Porque senão isso passa despercebido. Então, faz um teste aí, quem tá em casa. Porque, realmente, coloca ali a garrafinha do lado e vê se você realmente toma tudo aquilo que você imagina que toma de água. Porque E se esquecer mesmo, pode ter como dica colocar despertador? Né? A gente tem aplicativos no celular hoje que apitam, né? Pra te Uhum. lembrar tomar água. Alarmes, né? Despertador é legal de usar. Uma coisa que eu oriento também é assim, tenta associar o consumo de água a coisas que você faz todo dia. Então, por exemplo, tô lá no trabalho, eu tô sempre respondendo e-mail. Terminei de enviar um e-mail, eu vou lá e tomo água. Ou toda vez que eu for no banheiro fazer xixi, quando eu voltar, eu tomo água. Tente ir associando com coisas que você faz com frequência. Tô assistindo o jornal. Deu intervalo do jornal, eu tô com a garrafinha do lado, eu tomo água. Porque senão a gente esquece. Não, esquece. Não porque é tem o dia a jeito. dia. A não ser quem... Assim, eu, por exemplo, eu bebo muita água. Mas eu sinto a necessidade. Eu já acordo parecendo Já com fraca. sede. Uhum. Eu acordo fraca. Eu durmo com uma garrafinha do lado, né? Porque
Eu bebo mesmo. Sim. Então, eu acordo fraca. Então, assim, pra eu acordar, eu tenho que beber água. Então, assim, eu sou dessas. Mas Aham. tem pessoas Que não, é. que não vai. É. Entendeu? E é o mais comum, tá? E principalmente assim, depois quando a gente vai envelhecendo nisso. mais, aproveitar. Quando a gente vai envelhecendo, a gente passa a não ter mais essa sensação de sede tão frequente. Idoso não toma água por quê? Porque não tem essa percepção de sede. Então, não dá para esperar ter sede para tomar água. Por isso que tem que colocar na rotina de alguma forma. Então, vai associando, coloca alarme para tocar, leva a garrafinha com você, tenha sempre disponível. Eu brinco assim, chegou num consultório, chegou numa loja, te ofereceram água, aceita. Já é uma forma de você ter um copo Já garantido. botou algo pra né? dentro, né? Tem que ter, não tem jeito. E qual é aquele momento que a pessoa precisa procurar um nutricionista? Assim, eu posso dizer que, graças a Deus, a gente viu uma boa evolução da profissão, né? Da nutrição nesses últimos anos, Sim. né? A nutricionista ou nutricionista, quando você vai buscar um profissional, antes de mais nada, é você entender que tem alguma coisa que tá te incomodando, que você precisa modificar. E eu não tô falando só de peso, não, né? O peso, às vezes, é uma Sim. consequência. Mas entender que, às vezes, você tem um sintoma, você tem um desconforto, uma reação, né? Alguma coisa assim, que a alimentação pode te ajudar nisso, né? E entender que a nutrição tá aí pra te ajudar e não pra te privar. Então, não vai no nutricionista achando que você vai sair de lá com uma lista de coisas que você não pode comer e que aquilo vai atrapalhar a sua vida, né? Muito pelo contrário. Então, o profissional está aqui para te orientar e ajustar isso dentro da sua rotina de uma forma que fique mais viável e mais aplicável para o seu dia a dia. Então, procure um profissional sempre que você perceber que tem alguma coisa que está diferente, que está te incomodando, que você precisa de ajuda. Porque a gente tem a tendência a achar que já conhece de alimentação, né? Até porque é um assunto que é divulgado o tempo todo, Instagram e etc. A gente tem muita informação. Mas, às vezes, aquela informação, ela é feita de uma forma largada ali, né? E aquilo não vai se aplicar para você. Então, quanto mais individualizada, quanto mais personalizada for essa orientação, melhor vai ser o resultado para você, mais feliz você vai conseguir, né? Mais feliz você vai ficar de conseguir aplicar isso na sua rotina e mais resultados você vai ver. Então, assim, percebeu qualquer alteração, conversa com os outros profissionais que te acompanham também, né? Graças a Deus, a gente tem parcerias muito legais com médicos, com outros profissionais que também percebem e sabem da importância da nutrição. Então, percebeu qualquer coisinha diferente, vai atrás, né? Não custa passar por uma avaliação, às vezes, e entender o que dá para melhorar. Às vezes são ajustes tão pequenininhos que vão fazer uma baita diferença na sua vida. Não, e é incrível como quando você muda a sua rotina alimentar, né? Principalmente quando você tem uma rotina muito de besteira e passa a ter uma vida saudável, né? Mais saudável, uma alimentação mais saudável. Você vê a diferença na Sim. sua disposição em tudo, Em tudo, né? Fora, né, no caso, alguém, se for para emagrecer, você vê aquela diferença. Sim, Se não for para emagrecer, você vê pessoas, né, que sentem algumas dores, enfim, e vê que desinflama mesmo. Sim, né? Isso é muito bom. E assim, a gente tem que pensar que a alimentação está envolvida com tudo. Então, às vezes eu não durmo bem. Aí vai lá e começa a tomar um monte de remédio, porque continua sem dormir bem, né? E às vezes a alimentação pode te ajudar pra caramba a não dormir bem. Você tá falando, você sabe o que melhorou muito? É os meus fogachos, porque eu tô no Sim, climatério. sim. Melhorou muito. Aí, eu comecei a malhar também, tudo misturado. Eu acho que o ômega 3 Sim. mudou minha vida, gente. Mas ajuda mesmo. Olha, pra mim, Muito. tudo é o ômega 3. Então, assim, hoje eu tô dormindo melhor, eu tô com menos fogachos, né? Absurdamente diferentes. Quem convive comigo ali todo dia sabe, aí fica assim, por que diminuiu? Será que é os hormônios? Aí tu para pra pensar, não, mas peraí, eu tô malhando, eu tô me alimentando Sim, melhor, eu tô sim. tomando ômega 3, Sim. né? Fora os outros que a gente tá tomando, né? O probiótico, o colágeno. Então, assim, tudo muda. Com certeza. A qualidade de vida muda. Sim. Vai assim, é uma escada, né? Ou seja, a gente tem várias etapas a serem seguidas ali pra gente chegar naquele resultado que a gente quer. Mas a gente já começa a ver a diferença. E às vezes a gente se acostuma com uma coisa que tá errada e acha que aquilo é o normal, acha que aquilo é o padrão. Né? Então, eu ter a reação ali na minha pele, é normal. É por causa do sol, é por causa do calor, eu vou ter que conviver com aquilo. Você vai conviver com aquilo, mas você pode conviver de um jeito muito mais leve, muito mais controlado, né? Sim. Isso pra tudo. Eu tenho uma dor de cabeça que não me larga.
Pô, você não precisa conviver com ela. Não é o normal ter dor de cabeça. Vamos atrás, vamos cuidar, né? Então, pensar que a alimentação, ela faz parte disso. Ela anda junto com o tratamento. Ela tem que estar ali, ó, né? Lado a lado da tua vida. Não dá pra gente esquecer isso. E agora você tá falando isso, eu tô lembrando, assim, eu tô tendo vários directs, as pessoas, sua pele tá linda. Aí agora, te conversando, eu falei, é da alimentação, pode Sim, ser, né? Sim, com certeza. Com certeza. Olha, sua pele tá linda, né? E olha, ontem é que eu recebia um comentário de que estão me achando mais magra, porque o meu foco, óbvio, a gente quer emagrecer, Sim. mas o meu foco hoje é ficar bem. Eu não quero sentir fogachos, Sim, sabe? porque se Assim, incomoda pra caramba. Não tem- então, mas assim, eu não tô conseguindo emagrecer com facilidade, mas eu tô vendo que a minha vida tá mudando. Sim, sim. E aí, assim, os objetivos não precisam ser isolados. Aí eu tenho que ir na nutricionista só pra emagrecer. É, E esquece todo o isso, resto. isso aí. Não, né? A gente Aham. consegue conciliar tudo. Então, eu tenho fogacho, eu tenho que perder peso, eu tenho a questão da minha pele, eu tenho questão intestinal, E às tudo no vezes. seu tempo. Né? A gente consegue ir organizando isso para Aham. atingir todos esses objetivos, né? Mas precisa ter essa... Tem que começar, Tem que prestar né? atenção em você, Aham. olhe para você, né? Isso é o mais Sim. importante. Sim. Agora nós vamos pro quadro Pergunta dos Vamos lá. Rosadinhos, tá? Tá. São 2 perguntas que a gente selecionou lá no Instagram Tá bom. para você responder. Tá bom? Tá bom. Vamos lá. Primeira pergunta. Ó, é grande essa, hein? Da Dandara Mello. Tenho rosácea há 12 anos e tem 2 meses que comecei a fazer o jejum intermitente e vi uma melhora na rosácea. Você acredita que o jejum intermitente ajuda? Então vamos lá. O jejum intermitente Eu amo. é uma estratégia muito legal de ser usada. Não é aplicável para todo mundo, né? Porque o jejum intermitente é a gente ficar 16, 18 horas, até 20 horas sem fazer a refeição em jejum. E para algumas pessoas isso é, assim, um estresse. Castigo. É, exatamente. Então, para essa pessoa não vai dar certo. Mas para a questão da rosácea, o que pode trazer de melhora? É porque no jejum intermitente, a gente consegue melhorar também uma resposta hormonal, né? Então, a gente tem uma alteração hormonal por conta do jejum. A gente tem um melhor controle glicêmico por conta do jejum, né? Então, a gente também já sabe que na questão da pele, da inflamação, a questão da glicemia, do açúcar no sangue, desse controle, faz toda a diferença. Então, o jejum intermitente pode te ajudar nesse sentido, né? Porque a gente consegue um controle glicêmico melhor, né? E aí, assim, pensar também que no jejum intermitente, por conta desse jejum, a gente precisa focar naquilo que a gente vai comer. Então, quando eu vou terminar o meu jejum, a primeira refeição que eu vou fazer, eu tenho que ter mais atenção ao que eu vou consumir, né? Normalmente, isso vem meio que naturalmente. Pô, já fiz 16 horas de jejum, preciso comer. O que eu vou escolher comer para continuar isso tudo que eu já tô fazendo. Então, essa McDonald's. né? Aí, mas assim, se eu caprichar nessa minha alimentação, o período que eu vou fazer de refeição depois, ajustado, eu também consigo manter esse meu controle glicêmico adequado, essa minha inflamação menor. Então, o jejum intermitente pode sim ajudar. Não é aplicável para todo mundo. E quando for fazer, precisa ter orientação para fazer direito. Porque senão vai acabar caindo no McDonald's e aí não vai resolver. Tá certo. Mas é sim uma estratégia muito legal de ser usada. Não só para rosácea, mas a gente vê uma boa diferença utilizando. Tá. Próxima. Suspense. Patrícia dos Santos perguntou o seguinte: sei que o açúcar faz muito mal para a pele. Você pode dar dicas de como eliminar o doce das nossas vidas? Então, vamos lá. O açúcar faz mal para a pele mesmo, como a gente já conversou. Mas a gente não precisa eliminar o doce da nossa vida, tá? Uma coisa que eu acho que é importante da gente pensar é assim, a gente tem no mercado agora muitos doces saudáveis, os doces fits que a gente escuta falar, né? Mas vamos dizer assim, eu tô com vontade de comer um chocolate. Aí eu vou lá e aí eu vou comprar um desse doce fit que não tem gosto de chocolate, tem gosto de qualquer outra coisa. Comi aquele doce, não matou minha vontade. Aí depois eu vou lá e pego uma bananinha, pego uma paçoca sem açúcar. Então, se a gente for parar pra pensar, às vezes a ideia de tirar o açúcar, se não for feita direito, com orientação, a gente acaba caindo nessas tentações no meio do caminho, achando que tá fazendo melhor, e não tá, né? Quando a gente vai ver, a gente consumiu muito mais, não matou a vontade de comer aquele doce, e a gente comeu tudo que tinha ali no armário, né? Então, assim, uma forma que dá pra gente eliminar o doce das nossas vidas principalmente para aquelas pessoas que têm aquela vontade de comer doce no final do dia, sabe? Aquela compulsão
por comer Ou doce. depois Ou depois até do almoço, do almoço. né? Mas isso tem que ser ajustado logo no começo do dia, na nossa primeira refeição do dia, né? Então, quando a gente organiza a nossa rotina de alimentação e lá no começo da manhã a gente faz um bom aporte proteico no café da manhã, por exemplo, a gente já sabe que a gente consegue controlar melhor o consumo de açúcar ao longo do dia, principalmente pela questão do controle de hormônio do nosso corpo. Então, como é que a gente pode eliminar isso? Primeira coisa, olhando nossa rotina de alimentação. Né? Então, tirando um pouco ali só o carboidrato da nossa vida, né? Coloca mais proteína nas refeições, coloca bastante verdura, bastante fibra, legumes, enfim. Isso já vai te ajudar. E aí, estou com vontade de comer doce. Optar por doces melhores, mas que vão te satisfazer naquele momento. Então, quero comer um doce. Vou dar preferência por um chocolate com mais cacau, né? Não preciso ficar sem comer, mas eu vou dar preferência por isso. Ou, por exemplo, vou sair para tomar um sorvete. Dou preferência por comer um sorvete à base de água, à base de fruta, que tem menos gordura, tem menos açúcar, né? Então, assim, pensar nas escolhas, porque eliminar o doce das nossas vidas é muito difícil de fazer. A gente não vai ficar sem comer o doce, né? Ele vai acontecer. Aí, depois eu tenho um aniversário para ir, vou chegar naquela mesa cheia de brigadeiro, Ataca. né? E aí eu acho que eu vou fazer. Então, assim, o importante é a gente saber lidar com o doce, né? Entender que o doce, ele faz parte, ele é como se fosse o arroz e feijão. Eu pego uma quantidade do arroz, pego uma quantidade de feijão, vou pegar uma quantidade do doce. Então, não é, acho que a palavra não seria eliminar, mas talvez entender como acrescentar ele na nossa rotina. E lembrar disso, que essa vontade de doce, ela tem que ser controlada logo lá no começo do dia, a hora que a gente acorda, né? E aí lembra da proteína, lembra dessa rotina de alimentação mais certinha e pensa nessas opções de doces mais saudáveis a gente consumir, né? Sim. E agora que você respondeu a pergunta dos rosadinhos, eu quero saber o que te deixa rosadinha. Ju, não é rosácea. Tá. É aquele momento que te deixou um pouquinho com vergonha. Olha, eu vou te falar que assim, né? Feliz. Você é mãe também, acho que você vai entender. Aham. Depois que a gente vira mãe, Ah, a gente passa por acabou. vários apuros com criança. Aham. Mas eu lembrei de uma história que foi assim, isso aconteceu. Meu filho agora tá com 7 anos, fez 7 anos agora em fevereiro. E aí eu lembro que na primeira escola que ele entrou, ia ter a comemoração de Dia das Mães. E aí as professoras fizeram um vídeo com ele, com todas as crianças, para eles fazerem uma declaração para as mães e tal, ia ser passado na apresentação do dia da escola. E aí eu lembro que eles começaram a perguntar assim para as crianças: o que sua mãe mais fala para você, né? O que sua mãe te elogia, enfim. Então foi fazendo várias perguntas para as crianças. Chegou no meu filho, ele virou e falou assim, a professora perguntou assim, do que sua mãe te chama? Aí ele falou o apelido que eu usava pra ele. Aí ela falou assim, e o que sua mãe mais fala pra você quando você tá saindo de casa pra vir pra escola? Todo mundo falava assim, que eu sou o amor da vida dela, que eu sou o príncipe dele, que eu sou não sei o que lá. Chegou no meu filho, ele virou e falou assim, pra eu me comportar e não aprontar na escola. Mas, de verdade, isso foi passado, assim, estava todo mundo da escola junto, tinha, sei lá, umas 50 pessoas, e aí todo mundo falando frases tão bonitinhas, sabe? Que eu sou o amor da vida dela, que eu sou... E ele, pra eu me comportar e não aprontar na escola. A hora que eu ouvi aquilo, eu não sabia onde me enfiar, juro. Porque eu falei, meu Deus do céu, olha o que tá ficando na cabeça dele. Mas é porque o meu filho é menino, enfim, ele apronta pra caramba. Mas eu lembro que era aquela situação, sabe quando você fala, Sei. vou fugir daqui. Isso é muito engraçado na hora, e assim, é uma coisa que me marcou muito. E que ele, a gente escutou junto o vídeo, ele mesmo deu risada, ele falou assim, nossa, mamãe, desculpa que eu falei isso. Mas ele falou na hora a verdade. Exatamente. Mas foi muito engraçado na hora que ele falou isso. Eu falei, ai, meu Deus, tá bom. Ai, Ju, filhos, né? Não tem jeito. Filhos. Porque todo dia era uma ligação da escola, sabe? Aham. Assim, olha, Júlia, ele caiu, não sei o quê, olha, ele se machucou. E eu falei, ai, meu Deus. Era assim, pelo amor de Deus, não apronta nada hoje. Vamos terminar o dia bem. E foi isso que ficou. Não, e aí também é bom que ficou uma recordação. Ficou. Sem jeito. Porra. Júlia, eu quero muito agradecer o seu carinho, por cuidar de mim, Imagina. pelo apoio com o Rosácea Grupo, com os rosadinhos. Muito obrigada. Eu tô muito feliz de você ter topado vir aqui. Feliz pela nossa parceria. E eu quero que você saiba que você pode contar comigo. Muito obrigada, Van. Assim, eu só posso agradecer. Eu sempre falo que, assim, quando eu recebo um paciente, eu acabo recebendo também uma pessoa que eu levo para minha vida toda. Porque eu sempre aprendo muito com os meus pacientes. A rotina de vida de vocês, ou o que vocês trazem para mim, me mostra muita coisa. Eu levo isso, inclusive, para minha vida pessoal. Então, eu só posso agradecer a oportunidade também. Espero poder contribuir cada vez mais aí com esse grupo que é tão importante. E com você, inclusive, que é minha paciente querida. Mas estou aqui porque vocês precisarem. Obrigada. Obrigada. Tá?
Espero que você tenha gostado. Eu tô louca já, assim, pra saber os feedbacks das pessoas, dos rosadinhos. Tá ótimo. Obrigada, Ju. Obrigada a você, Ivan. E aí, curtiram? Gente, papo pra 2 episódios, né? Ou mais, né? Vocês concordam? Gostaram? Comenta aqui embaixo, dá seu like e lembrando que nós estamos nas principais plataformas de áudio, no TikTok, no Instagram, no Facebook, no X. Precisando de mim? Bora, rosadinhos, etc e tal. Bora, rosadinhos, etc e talk.